Olá moçada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aula do curso de Química Geral 2 da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou João Bosco Paraíso da Silva, continuemos falando sobre estrutura atômica. No último vídeo vimos como os experimentos de espalhamento de partículas alfa desenvolvidos por Rutherford foram importantes para modificar o modelo atômico de Thomson. Neste vídeo mostraremos como os experimentos relacionados à interação da luz com a matéria contribuíram para a evolução do modelo atômico. Em 1865, James Clerk Maxwell demonstrou que luz é radiação eletromagnética, ou seja, campos elétricos e magnéticos que se deslocam no espaço em direções perpendiculares entre si. Quando no vácuo, a velocidade dessa radiação é de aproximadamente 3 vezes 10⁸ metros por segundo. Nós podemos encarar a radiação eletromagnética como uma onda e, portanto, devemos prestar atenção em 3 parâmetros dessa onda. Um comprimento de onda, que é a distância entre 2 máximos ou 2 mínimos. A frequência, que é o número de picos por unidade de tempo numa certa posição. E a sua velocidade, que é essencialmente distância por tempo. Bem, o tempo, a gente pode perceber que ela é o inverso da frequência. Portanto, a velocidade pode ser escrita como uma razão entre o comprimento de onda, que dá a ideia de distância, e o inverso da frequência. E, de uma forma geral, o produto entre o comprimento de onda e a frequência é a velocidade dessa onda. E dessa forma a gente pode escrever de uma forma alternativa que a frequência ela vai com o inverso do comprimento de onda. Portanto, como a gente pode ver nessa figura do lado esquerdo, quando a frequência é alta, o comprimento de onda é pequeno. E do lado direito, onde a frequência é menor, o comprimento de onda é maior. A luz que vem do Sol vem com diversos tipos de comprimento de onda. Na verdade, existe um conjunto que nós denominamos de espectro eletromagnético. Nós, humanos, evoluímos biologicamente para enxergarmos apenas uma faixa muito estreita de comprimentos de onda, variando entre 400 nanômetros e 700 nanômetros. Em 400 nanômetros a gente associa com a cor azul, ao passo que em 700 nanômetros a gente associa com a cor vermelha. Quando você vai para regiões acima do vermelho, você entra no infravermelho. No infravermelho ela está associado às energias das vibrações moleculares. Acima do infravermelho, em comprimentos de ondas maiores, você tem a região de microondas, que está associada ao movimento de rotação das moléculas. Quando você entra numa região de comprimentos de ondas menor do que 400, você entra no chamado domínio do ultravioleta. E se for ainda para regiões mais baixas, você entra em raios X e raios gama. Os espectros da radiação eletromagnética podem ser classificados de 3 tipos. Os chamados espectros de emissão contínua, o espectro de emissão de linha e o espectro de absorção. Vamos ver cada uma delas. No espectro de emissão contínua, quando uma fonte de luz branca como o Sol irradia e a luz passa através de um prisma, observa-se a decomposição dessa luz branca nas cores do visível, indo do azul ao vermelho. Quando em lugar de uma fonte de luz branca substituímos por uma fonte de luz gerada, por exemplo, por um gás aquecido, essa luz, quando passa através de uma fenda e de um prisma, em lugar de gerar um espectro de emissão contínua, o que observa-se é um espectro de linhas, com valores bem definidos de comprimentos de onda. Já no espectro de absorção, o que é registrado é a ausência de alguns comprimentos de onda, como indicado pelas setas em branco nessa figura, que deve-se devido à presença de uma amostra que foi colocada entre a fonte de luz e o anteparo que registrou os comprimentos de ondas que lá chegaram. Em 1865, Joseph Balmer, investigando o espectro de emissão de linha do hidrogênio, começou a se questionar se haveria algum padrão entre os valores dos comprimentos de onda associados às linhas observadas no espectro. Nos seus estudos, Balmer observou que existia uma relação não do comprimento de onda, mas do inverso do comprimento de onda
com dois parâmetros que estão presentes nesta equação. R, que é uma constante, chamada constante de Rydberg, que vale 109.737 centímetros e menos 1, e um parâmetro N, que na verdade é um conjunto de números inteiros maiores do que 2, porque o valor 2 iria zerar essa equação. Então, para valores de N maior do que 2, por exemplo, quando você substitui 3 na equação, você obtém 1 sobre lambda igual a 15.241,25 centímetros a menos 1, e que dá, portanto, um valor de lambda de 656,1 nanômetros, que corresponde exatamente a uma das linhas no espectro de emissão do hidrogênio. Se você substituir, por exemplo, n igual a 4, você vai obter um valor de lambda de 486, que corresponde à segunda linha de emissão do hidrogênio na região do visível. Assim, essa relação de Balmer mostra que existe alguma relação entre o comprimento de onda das emissões do átomo de hidrogênio em fase gasosa com um conjunto de valores discretos inteiros, N. Enquanto guardemos esta relação, em breve nós vamos revisitá-la novamente. Muito bem, um dos desafios à ciência do final do século XIX era explicar a chamada radiação do corpo negro. O corpo negro é um objeto que é capaz de absorver e emitir frequências de radiação de forma contínua. Então imagine que um objeto absorve radiação e a densidade de energia que ele emite por unidade de área por unidade de tempo tem um comportamento em função do comprimento de onda, como mostrado nesta figura. Observe que para cada temperatura você tem um máximo de densidade de energia irradiada que vai sistematicamente se deslocando para menores valores de comprimento de onda. Por exemplo, a 800 kelvins, o máximo está em torno de 400 nanômetros no azul. E na medida que a temperatura vai aumentando, esse máximo vai entrando na região do ultravioleta. Ocorre que com a física clássica do final do século XIX não era possível explicar de forma satisfatória o perfil dessa curva. Então, quando não é possível, com conhecimento vigente, explicar um certo fenômeno, muitas vezes é necessário mudar para novos conceitos. Foi o que em 1900 Max Planck na Alemanha fez para poder explicar a radiação do corpo negro. Planck propôs que os átomos de um corpo negro poderiam ser assumidos como osciladores individuais e que a energia desses osciladores não poderia assumir qualquer valor aleatório, qualquer valor contínuo, mas sim valores muito discretos. De um ponto de vista matemático, isso significa escrever que a energia deveria ser um conjunto de múltiplos n da quantidade hν, onde νi é a frequência, como nós já vimos, da radiação, e h é uma constante que foi homenageada com o nome de constante de Planck, cujo valor é 6,62 vezes 10 a menos 34 joules vezes segundo. Essa equação é a chamada equação básica da teoria quântica e que revolucionou a física e a ciência de um modo geral no século XX. Para expressar a gratidão e a importância da contribuição de Max Planck para o mundo, na Alemanha, vários institutos de pesquisa são chamados institutos de pesquisa Max Planck, como de ciência da luz, biofísica e química, biologia, genética e inovação e competição. Um outro problema que também desafiava a ciência no início do século XX era o chamado experimento do efeito fotoelétrico. Nesse experimento, uma superfície de um metal polido, quando irradiado, observa-se a emissão de elétrons da superfície desse metal em um detector próximo posicionado. Nesse experimento, se observa que o número de elétrons emitidos por segundo é proporcional à intensidade da luz incidente. Já a energia cinética dos elétrons emitidos depende linearmente da frequência e não da intensidade da radiação incidente. E para um dado metal, não ocorre emissão de elétrons se a frequência da luz é menor que um valor crítico. Valor esse que vai depender do tipo de metal utilizado. Quem conseguiu explicar, dar uma interpretação para esse fenômeno do efeito fotoelétrico foi Albert Einstein em 1905. Einstein propôs que se a luz fosse interpretada como um pacote de ondas
com energia quantizada de valores HNI, essa energia, quando entregue à superfície do metal, parte dela deveria ser utilizada para arrancar os elétrons e o restante seria a energia cinética que chegaria no detector. Do ponto de vista matemático, isso pode ser escrito pela fórmula aqui apresentada. HNI, a energia de entrada do fóton, vai ser igual a uma parte que vai ser utilizada para arrancar o elétron, que é W0, a chamada função trabalho, e o restante é a energia cinética do elétron emitido. Claro que cada metal vai ter uma função trabalho diferente. Por exemplo, o sódio vai ter uma função trabalho de 2,3 eletronvolts, enquanto que o zinco vai ter uma função trabalho de 4,3 eletronvolts. Eletronvolts é uma unidade bastante utilizada em espectroscopia e ela representa a energia necessária para acelerar o elétron numa diferença de potencial de 1 volt. Se quisermos representar esse processo através de um diagrama de energia, em vez de usarmos a energia como uma variável contínua, vamos representar o estado inicial com um valor discreto e o estado final como outro estado discreto de energia. Muito bem, então nesse caso a energia do fóton deve corresponder à diferença de energia entre esses dois estados, onde o valor da energia do fóton, parte será usada para arrancar o elétron da superfície do metal e a diferença corresponderá à energia cinética do elétron injetado. Vamos usar o que nós aprendemos para calcular qual deve ser o comprimento de onda do fóton capaz de remover um elétron da superfície de um metal. Vamos usar como exemplo o sódio, que vimos há pouco, cuja sua função trabalho corresponde a 2,3 eletronvolts ou 3,68 vezes 10 a menos 19 joules. Nós vimos da equação do efeito fotoelétrico que a condição para remover um elétron é que a energia do fóton deve ser maior do que a função trabalho. Mas a energia do fóton é HNI, portanto a desigualdade é que HNI deve ser maior do que a função trabalho. Em local da frequência, se escrevermos em termos de comprimento de onda, que é o que nós queremos, então teremos Hc sobre lambda deve ser maior do que W0. Ou, isolando agora o comprimento de onda, vamos ter que Hc sobre W0 deve ser maior do que o comprimento de onda. Ou, de uma forma equivalente, o comprimento de onda deve ser menor do que essa fração. Substituindo agora os valores de H, de C e de W0, nós temos o resultado que o comprimento de onda deve ser menor do que 540 nanômetros, que corresponde a um fóton na região do verde. No caso do zinco, cuja função trabalho vale 4,3 eletronvolts, fazendo o mesmo procedimento anterior, chegamos à conclusão que o comprimento de onda deve ser menor do que 289 nanômetros. Vamos agora passar para o simulador desenvolvido pelos pesquisadores da Universidade do Colorado. Nesse simulador, aqui do lado esquerdo, nós temos a superfície do metal, representada aqui em cinza, e ele está conectado a essa placa por uma diferença de potencial a um outro eletrodo, para que no momento em que o elétron for ejetado, ele seja atraído para a placa que está do lado direito. Na parte superior, temos aqui a fonte de radiação. E nós podemos controlar tanto a intensidade na parte superior, como aqui embaixo o comprimento de onda. Então, inicialmente, vamos aqui selecionar o átomo, vamos colocar aqui sódio, e vamos modificar aqui o comprimento de onda e colocar na região do vermelho. Vamos aqui ligar a fonte de radiação, então fótons na região de 731 nanômetros estão incidindo sobre a superfície do metal e observamos que nada acontece. Vamos aumentar a intensidade da luz para ver se algo acontece. Passamos para uma intensidade maior, nada, aumentando mais ainda, mais e absolutamente nada acontece. Vamos modificar aqui para 643 nanômetros e também nada. Se vocês estão recordados, o comprimento de onda a partir do qual inicia-se o efeito fotoelétrico é 540 nanômetros. Fótons abaixo desse valor começa a surgir o efeito. Então vamos colocar aqui, 540, lembre-se que tem que ser abaixo. Então agora temos uma fonte de radiação no verde e nada. Vamos diminuir
colocar 539. Então começa a surgir elétrons ejetados dessa superfície. Vamos aumentar agora aqui a intensidade. Agora vemos que mais elétrons são ejetados da superfície. Se você diminuir o comprimento de onda, isso vai corresponder a uma energia maior do fóton, maior do que o valor mínimo, do que o valor crítico. Então, se você coloca agora aqui, ó, na região do azul, mais elétrons e com energia cinética maior vão chegar do lado oposto, no detector. Então, pessoal, o que eu gostaria que ficasse guardado dessa videoaula são essas duas informações. Para ocorrer o efeito fotoelétrico, a energia do fóton incidente deve ser maior do que a função trabalho, e a energia cinética dos elétrons que serão emitidos vão depender da frequência do fóton e não da intensidade. Lembrando que intensidade é número de fótons por unidade de tempo ou unidade de área. Então não adianta você entregar muitos fótons à superfície do metal se ela não tiver uma energia suficiente para promover a ejeção do elétron. Essa informação vai ser importante para os modelos atômicos na medida que a seletividade da superfície metálica à frequência do fóton passa a ser um indicador da necessidade de introduzir características de quantização dentro dos modelos atômicos. E isso nós veremos na próxima videoaula. Aguardo todos lá.